você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Eu, mais ou menos, a confusão legal, que se trata de uma matéria de enorme discussão, portarias, decisões do TCU, decreto, lei, coisas que estão lá desde 1991, coisas que estão desde o Collor, Fernando Henrique. É uma matéria que tem uma certa confusão legal ao entorno dela e parece ter uma confusão jurídica. Eu vou até perguntar sobre como isso foi aplicado com outros presidentes, mas eu queria entender o caso em si propriamente dito. Que joias, que objetos são esses? Quando que eles foram recebidos? Em que situação? Quando foi que o presidente recebeu, quando que foram vendidos, foram restituídos, não foram restituídos? Você pode me ajudar a entender na linha do tempo, doutor Paulo? Porque eu confesso que é tão confuso que eu acho que até o espectador tem um pouco dessa dúvida. Claro, vamos lá. O presidente recebeu 9 mil presentes, de todas as naturezas, de todo tipo de valor, etc. Como você sabe, como é da sabença de todos, os povos árabes eles têm uma tradição de presentear e serem muito valorizarem muito essa questão dos presentes e de prestigiar chefes de Estado. O presidente Bolsonaro esteve numa viagem ao Oriente em 2019, onde ele esteve na Arábia Saudita. Na ocasião, foi presenteado com um kit de relógio, caneta, par de abotoaduras, anel e um terço muçulmano chamado masbarra de ouro branco. O que representa esse kit? Até para a gente entender, eu já ouvi gente que insinuou que era alguma forma de corrupção, enfim, aí entra para uma linha de argumentação tendenciosa que eu nem vou me desgastar muito aqui. Mas esse conjunto representa o quê? Aqueles objetos que um árabe bem-sucedido, em regra, utiliza. Né? O presidente Bolsonaro, cá entre nós, quem o conhece um pouco, sabe que ele tem uma vida absolutamente frugal, de hábitos simples e elementares, jamais iria usar um Rolex de brilhante ou uma caneta de brilhantes, mas, enfim, era uma forma... Ao contrário de certos outros presidentes por aí. Mas... Era uma forma de você prestigiar, né? Simbólico. Evidentemente, o governo da Arábia Saudita, isso aqui pode parecer muito valioso para nós, para eles é um costume, né? E a gente vê que, inclusive, é um costume prestigiar não só o chefe de Estado, como as suas comitivas. A gente teve uma viagem, se não me engano, ao Catar ou Bahrein, que foram presenteados relógios para vários membros da comitiva presidencial. Essa generosidade é cultural do árabe. Isso precisa ser entendido. Não existe nenhum estratagema, nenhuma agenda paralela por trás disso. Tanto que o presente chegou, foi encaminhado ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica e entendeu que aqueles bens eram personalíssimos. E aí, esse é um ponto muito importante que eu peço atenção. Por que o Gabinete de Documentação Histórica interpretou aquilo como um bem personalíssimo? Já que o TCU, que introduziu essa expressão na interpretação dessa dinâmica, não esclareceu com a devida clareza o que é o bem personalíssimo. O Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, ele colocava na mesa duas indagações. Né? Primeiro, personalíssimo. O bem que é presenteado, ele pode ser usado diretamente pela pessoa? Um relógio de pulso pode. Uma abotoadura, evidentemente, pode. Uma caneta, evidentemente, pode. Um anel, evidentemente, pode. Não uso anel, tá? Isso aqui é só a minha aliança. E essa indagação, essa é a primeira indagação que se faz. A segunda é: quem presenteou o presidente da República pretendia prestigiá-lo ou pretendia dar um presente ao governo brasileiro? Evidentemente, quando você olha um relógio de pulso, uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e um terço muçulmano, evidentemente que você não é difícil concluir. Né? Você não ia dar um relógio de pulso para o governo brasileiro. Né? Isso não faria o menor sentido. E essa dinâmica é interessante, Paulo. Eu até gosto muito de dar um exemplo dentro desse critério que era adotado pelo gabinete, e para você ver que não era uma questão de valor. O presidente Bolsonaro recebeu, numa das visitas aos Estados Unidos, foi presenteado pelo presidente Trump com uma camiseta, não sei se de basquete ou de beisebol, autografada por um atleta famoso, e essa camiseta ela veio enquadrada, veio numa moldura. Que nem essas camisetas que a gente vê de jogador de futebol, etc. E o presidente falou, poxa, eu quero ficar com isso aqui, bacana, não sei o quê, queria para ele, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica não autorizou.
e não autorizou com base nesses 2 critérios que eu te falei. Por quê? Porque a camiseta estando enquadrada não podia ser usada pelo presidente. Isso subtraiu dela o caráter personalíssimo. Mas então ele recebe essas visitas numa visita da Arábia Saudita ou recebem os ministros? Como é que foi essa história? Ficou um pouco confuso. Não, são 2 episódios distintos. Tá? Houve uma viagem, se não me engano, para o Catar ou para o Bahrein, em que a comitiva recebeu relógios de boa qualidade, relógios, e que eles acabaram, inclusive, devolvendo depois também. Não tem nada a ver com o presente do presidente. O presidente, em 2019, fez uma viagem ao Oriente e recebeu esse primeiro kit de joias de ouro branco. Certo. E em 2021, o almirante Bento Albuquerque vai para uma reunião com o ministro de Minas e Energia na Arábia Saudita, para um evento, para um summit, e recebe lá vários presentes. O pessoal lá no Oriente Médio não dá apenas esse tipo de presente, eles dão tâmara, azeite, estátua, enfim, eles são realmente muito generosos e muito ciosos com esse aspecto das visitas internacionais. E nessa viagem, poucas horas antes de voltar para o Brasil, o almirante Bento recebe lá no hotel dele 2 estojos e que traz para o Brasil. Um deles, que tinha um kit masculino de joias, curiosamente com os mesmos itens daquele conjunto que recebeu em 2019, relógio de pulso, caneta, anel, abotoaduras e terço muçulmano, da marca Chopard em ouro rosé. Esse passa e vai com ele e ele passa pela alfândega. Com o ministro Bento. O ministro Bento. O segundo kit, quem estava trazendo era o assessor do ministro. E foi parado na alfândega. Na verdade, eles deveriam até ter parado ali e declarado. Não sei por que isso não aconteceu. E ele é parado, esse assessor, e abrem ali e pegam o kit feminino, que tem ali o colar, o emblemático colar, que ficou retido na alfândega. Muito que bem. Ministro Bento chega no Ministério de Minas e Energia. 2 dias depois, manda um ofício ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, informando que havia recebido presentes na viagem. Não descreveu quais presentes e perguntando qual era o procedimento para encaminhamento ao gabinete. E aí o chefe do gabinete, ele encaminha um e-mail em resposta dizendo, olha, você tem que entrar na plataforma do sistema do governo tal, preencher o formulário tal, etc. E ficou aguardando. Da mesma forma, o almirante Bento manda um ofício para a Receita Federal indagando qual procedimento deveria tomar em relação ao presente apreendido. E a Receita responde, dá todas as diretrizes. E aí vem a grande falha do Ministério de Minas e Energia. Ela não respondeu nem ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica e nem à Receita Federal. O bem apreendido foi aperdimento por revelia mesmo do Ministério de Minas e Energia. E o mais curioso, o kit masculino que passou pela alfândega com o ministro Bento, ao invés de ter sido encaminhado para o Palácio do Planalto, para o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, ficou guardado durante 13 meses lá no cofre do Ministério de Minas e Energia. Mas o Planalto nem sabia que existia esse presente, a verdade é essa. Foi saber, no final do mandato, foram fazer aquela limpeza de gavetas, diagnosticaram e aí fizeram o encaminhamento. O presente foi submetido ao tratamento, à classificação do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, o GADH, e ingressou no patrimônio privado do presidente da República, sob os argumentos de que eu te falei. Claro, uso personalíssimo. Bem personalíssimo, podia ser usado por ele, e a intenção de quem presenteou era homenagear o chefe de Estado, e não a nação, não o governo brasileiro. Era intuito persona. Certo. Bolsonaro sai do governo, vem aqui para os Estados Unidos e tal, e aí começa a estourar esse escândalo aqui no início de 2023, se eu não me engano, é isso? Março de 2023, na verdade, o assunto ele é introduzido na mídia por uma matéria do Estado de São Paulo, se não me engano, dia 6 de março de 23, falando do kit feminino que ficou apreendido na Receita. Tá? Isso surge por causa do kit feminino. E aí a notícia começa a circular, e como é que isso quais são as providências tomadas? Como é que isso... Esse é um ponto importante. Tá? Quando essa notícia começa a ebulir, vem uma informação de que o TCU teria aberto um procedimento para apurar a propriedade desses bens, ao mesmo tempo em que a Polícia Federal, em Guarulhos, instaurava um inquérito também para apurar os fatos ali colocados na notícia de jornal. Fui colocado na defesa do presidente Bolsonaro, na ocasião eu e o doutor Daniel Tesser, que é um especialista em direito aduaneiro, já que a questão preliminarmente parecia envolver uma questão de Receita Federal. E desde logo a nossa decisão foi, antes de qualquer intimação, citação, comunicação do TCU, vamos nos antecipar e oferecer em depósito ao TCU esses bens que estão sendo discutidos.
Assim eu fiz. Despachei, encaminhei uma petição ao Tribunal de Contas da União, pedindo, solicitando que os bens ficassem ali depositados até a decisão final sobre a qual acervo eles pertenceriam. Isso foi em que data, doutor Paulo? Isso foi em março de 23, eu acho que Porque, na primeira quinzena. porque dentro das informações que eu recebi, tem aqui que um acórdão do Tribunal de Contas de 2023, de março, 15 de março de 2023, determinou que o presidente restituísse à Caixa Econômica e à Polícia Federal o conjunto de joias e armas. Então, vamos lá. Essa decisão foi posterior ao meu pedido, porque a determinação que inicialmente o TCU ia... Aliás, essa decisão veio em cima do meu pedido. Que interessante. Eu que pedi isso e o TCU, por maioria, acolheu. Por unanimidade, acolheu o pedido da defesa. Eu fiz questão de me antecipar aqui justamente para que, em momento algum, se questionasse ou se sugerisse que o presidente quis se locupletar ou se apropriar de bens que não eram dele. Mas ele, então, tinha as joias consigo? Sim, eu entreguei. Eu pedi que elas fossem encaminhadas a mim, elas chegaram a mim, eu entreguei. Houve até uma discussão, porque foi um pedido muito insólito e inédito no TCU. Eu pedi que as joias fossem depositadas no próprio Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas parece que não tinha cofre, enfim, aquilo era uma situação absolutamente atípica e insólita. Então, houve até um delay nessa entrega, porque depois queriam que entregasse na Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério Público do Tribunal de Contas falou que tinha que entregar na Caixa. Enfim, teve uma tramitação burocrática ali que não se sabia muito bem como conduzir, e acabamos entregando na Caixa Econômica Federal. Mas o que eu quero dizer... Só para entender, o presidente, então, tinha as joias com ele, e a questão de recompra, de etc, etc? Olha, eu não participei dessa questão de como foi, como não foi. Eu simplesmente solicitei ao presidente que fossem encaminhados a mim. Inicialmente, eu sugeri ao presidente, evidentemente, antes de peticionar o TCU, olha, presidente, eu acho que seria conveniente que a gente entregasse esses bens. E ele prontamente, no mesmo ato, na mesma conversa, ele estava em Orlando, a gente estava fazendo uma conversa por videoconferência, ele falou, pode entregar, pode peticionar. E assim eu fiz. Assim foi feito. Inclusive, a questão das armas, até teve também precisava pegar guia de tráfego para entregar as armas. Até hoje eu não entendi por que essa necessidade de devolver armas, porque nem eram bens com valor expressivo, enfim. E os bens todos foram entregues. Mas então, todos os bens do qual tratam isso é muito importante para entender. Todos os bens, as joias, etc., que são objeto desse inquérito, foram devolvidos e estão com o Tribunal de Contas? Tudo que o TCU solicitou em relação aos presentes do presidente da República, e eu, inclusive, peticionei, indagando se havia mais algum que o TCU entenderia que era o caso de deixar custodiado com eles, até para evitar esse vai e vem com a imprensa, olha, tem uma caixa, tem um Rolex, agora tem um Chopard, agora tem isso, agora tem aquilo. Nós mesmos peticionamos pedindo que o TCU declinasse se havia mais algum bem que ele gostaria de manter custodiado até a decisão final, que até hoje não aconteceu, tá? Até hoje o que nós temos ali são os bens custodiados e o caso sob análise no TCU. Não está cravado aqui que houve uma classificação errada, equivocada ou imprudente em relação aos bens. Isso é importante que se diga. Ou seja, não está decidido. Mas aí fica confuso para mim. Como é que é possível como é que é possível ser feito um indiciamento sobre venda de bens que supostamente seriam públicos, se ainda não há decisão de se os bens são públicos ou não? É uma excelente pergunta e é um dos questionamentos que nós vamos endereçar aqui à Procuradoria-Geral da República. Em processo penal, a gente chama isso de questão prejudicial. Basicamente, por palavras simples, você não pode ter um encaminhamento de uma decisão do juízo criminal quando pendente uma decisão de um outro juízo, né, embora o TCU não seja órgão do judiciário, mas não deixa de ser o órgão administrativo que está falando sobre isso, que está apreciando isso. Quando a decisão, você tem um elemento que depende de uma decisão ou de outro juízo ou de um órgão administrativo. Uhum. Tá? Essa é uma questão que será levantada, sim, porque, evidentemente, se o TCU disser o seguinte, não, de fato, esse bem aqui era personalíssimo e podia ficar com o presidente da República, não fará sentido. Uma coisa não pode ser lícita e ilícita ao mesmo tempo. Certo, mas ainda assim, digamos que seja atribuído que os bens eram públicos, quando eles são devolvidos, não perde a materialidade do todo o processo? Houve algum prejuízo para o erário? Algum prejuízo para o patrimônio público? Não houve prejuízo. Aliás, uma das coisas que eu me ressenti enormemente com o relatório da Polícia Federal foi em colocarem que o valor envolvido era 25 milhões de reais. Eu vi 25,9 milhões era o valor original, e agora estão falando de 6 milhões. Eu fiquei, é muito confuso. Depois que a notícia explodiu na mídia, né, atribuindo ao meu cliente a intenção de desviar um patrimônio ativos da ordem de 25 milhões de reais, que é uma cifra absolutamente impactante, poucas horas depois, a Polícia Federal se retrata dizendo, não eram 25, olha, o valor acho que eram 6, etc., segundo as nossas perícias, mas o trauma reputacional já estava sendo feito, né? Quer dizer, num caso com essa repercussão, não se ter a cautela de efetivamente
trazer informações verídicas é realmente de se lamentar. A Polícia Federal passa por um momento delicado. Pelo menos uma ala da Polícia Federal. Eu ia perguntar, porque eu contei aqui o caso do meu avô e o dor de cabeça que ele teve com o IFAM, né? Não ele, minha avó, depois que ele já tinha morrido. Mas eu nunca tinha tido notícia de algum ex-presidente processado por qualquer coisa similar. A minha pergunta legítima aqui, Fernando Henrique, Lula, eles receberam Dilma, eles receberam presentes e venderam em algum momento? Esse acompanhamento foi feito em relação a eles? Existe alguma jurisprudência nesse caso? Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui nos Estados Unidos, um dos casos, quase que com um grau de similaridade, que acusaram o presidente Trump, foi dele ter levado para casa documentos que eram considerados secretos, né? Que eram considerados... Estava num banheiro na casa em Mar-a-Lago, numa sala. Exato. Qualquer um que já passou por uma mudança presidencial, eu acho que poucas pessoas já passaram, mas eu já passei e sei como é que é. Eu brinco que tem uns 10 anos que eu me mudei do Brasil. Pouco antes de eu me mudar, eu abri caixotes no sítio do Dragão que vieram da Granja do Torto que nunca tinham sido abertos e achei documentos até do SNI dentro. Então, assim, é uma mudança de um presidente, é uma coisa de uma magnitude gigantesca. E, no final das contas, uma das coisas que alegaram, que a defesa do Trump alegou aqui, foi o caso de outros presidentes que fizeram a mesma coisa. E aí descobriram que o Joe Biden tinha coisas guardadas da época de vice-presidente, que o próprio Bill Clinton teve um julgamento a esse respeito. E eu pergunto, existe jurisprudência parecida para os ex-presidentes do Brasil? O único caso que nós temos realmente foi esse acórdão de 2016, e nós tivemos essa questão dos presentes, no caso, em relação ao atual presidente Lula, ela foi revisitada por ocasião da Lava Jato. E o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, que até se pronunciou nas redes sociais sobre isso, foi muito enfático em dizer, olha, nós nunca vimos essa questão dos presentes que ficaram com Lula e sobre os quais se estabeleceu uma discussão se deveriam ter sido encaminhados ao acervo público e não permanecer no privado. Estou falando da Lava Jato, que é acusada de abusos, de perseguição, de parcialidade, etc. Palavras do senador Moro. Nós nunca vimos nisso uma infração penal, uma mera irregularidade administrativa. E veja o seguinte, Paulo, é importante até que a gente fale isso, porque essa é uma questão que também ganha corpo em relação aos outros presidentes, que receberam presentes, provavelmente do mesmo valor, etc., ficaram com eles e nunca foram cobrados por isso. Até porque esses presentes foram submetidos aos mesmos critérios de tratamento pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica em todos os mandatos. Veja você, eu gosto de... Mas foi feito um levantamento a respeito do Lula nesse sentido, que eu sempre ouvi que o Lula tinha levado sofá, que o Lula tinha levado quadro, que o Lula tinha levado um monte de coisa, que, inclusive que não eram de uso personalíssimo, objetos de decoração e etc. Você sempre ouvia essa história? Não sei eu não entrei nesse pormenor, mas o acórdão de 2016 justamente manda a restituição de uma série de itens ali, eu não me recordo exatamente se eram só do ex-presidente Lula. Mas o episódio envolvendo, que pode ser aí paradigmático para a gente colocar em relação ao caso Bolsonaro, ele vem justamente com o presidente Lula, e preliminarmente não estou fazendo crítica a ele, ao contrário. Durante a campanha de 2022, campanha presidencial, o presidente Lula foi fotografado usando um relógio Piaget de ouro branco, um relógio caro, todo mundo conhece, um relógio aí da ordem de 80 a 100 mil reais, e um jornalista do Metrópolis fotografou e fez uma matéria, olha, Lula visto com um relógio Piaget, 100 mil reais, e biriri. E o presidente Lula, de forma muito espontânea, justamente por não ver nenhuma ilegalidade naquilo, com toda a sinceridade do mundo, declarou, olha, isso aqui estava no meu acervo, esse relógio estava lá, achei bonito, peguei, não estava funcionando, mandei consertar, trocar bateria, e estou usando. Eu ganhei quando era presidente da República. Foram verificar, esse relógio não estava nem catalogado no acervo. Né? Então, veja, a própria espontaneidade, a própria maneira sincera com que o presidente Lula se manifestou, revela que não havia nada de ilícito ou consciência de que algo ilícito estava sendo feito no recebimento daquele presente. E que, convenhamos, é um presente da mesma natureza e também de valor expressivo, como são os presentes do presidente Bolsonaro, e que hoje são objeto dessa celeuma, dessa absurda investigação e indiciamento. Veja, se o presidente Lula tivesse alguma dúvida, algo escamoteado, podia dizer, olha, eu ganhei da primeira-dama, eu ganhei da minha falecida esposa. Não, foi absolutamente sincero, ganhei quando era presidente da República. Por quê? Porque isso nunca foi tratado, isso nunca foi visto. O recebimento de um presente dessa natureza nunca foi visto, nunca foi tratado como algo ilícito. Menos ainda criminoso. Eu estou conversando aqui com o